Vamos concluir agora as nossas aulas sobre crimes contra a Seguridade Social ou contra a Previdência de modo particular. O próximo crime a ser analisado é o crime de modificação ou alteração não autorizada de sistema de informação. Muito parecido com o anterior, mas você vai perceber que não é a mesma coisa. Já já você vai notar isso. Não é a mesma coisa do que nós estudamos há pouco, que seria o crime de inserção, de alteração de dados de sistemas públicos. Vamos lá. Trata-se de um crime contra a administração pública. Aqui já está vendo, é um crime contra a administração pública. Neste crime, diferentemente do anterior, não há inserção de dados falsos, alteração ou exclusão indevida de dados corretos. Aqui a diferença está aqui. Não há inserção de dados falsos, alteração ou exclusão indevida de dados corretos. O que é que acontece aqui? O que acontece aqui é a modificação no programa, no sistema. É o sistema que é modificado e não os dados constantes no sistema. Então o sistema é modificado para que ele produza um resultado diferente. O texto diz aqui, o que ocorre neste caso é a modificação ou alteração de sistema de informações ou programas de informática, sem, claro, a devida autorização ou solicitação de autoridade competente. Então você muda o sistema, de maneira que ele produz um resultado totalmente diferente daquele que legalmente ele deveria produzir. A mudança, a modificação do sistema, claro, é para atender ao interesse de quem o modificou ou de terceiros que solicitou a modificação. Aí diz aqui, mesmo que não ocorra qualquer dano, o crime ainda assim estará consumado. Ou seja, se houve a modificação do sistema, pronto, o crime está aí, está feito, está consumado, mesmo que não tenha causado dano. O crime é a modificação do sistema. Se houver dano para a administração pública, diz aqui, ou para o administrado, temos tão somente um caso de aumento da pena. Vai se aumentar a pena se houver dano para a administração pública ou para o administrado. Percebeu a diferença entre esse e o anterior? No anterior, a modificação é dos dados que serão falsificados, alterados ou excluídos dados corretos. Já aqui a modificação é do sistema em si, diria assim, dos algoritmos, da estrutura do sistema de informação, para que ele produza ou chegue a um resultado do interesse daquele que modificou o sistema ou a pedido fez essa modificação. Artigo 313b diz: modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Esse é o crime de modificação ou alteração não autorizada de sistema de informações. A pena, detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Detenção de 3 meses a 2 anos e multa. O parágrafo único diz o seguinte: as penas são aumentadas de 1/3 até a metade, se da modificação ou alteração resultar dano para a administração pública ou para o administrado. Vocês perceberam no slide anterior que o crime é a alteração em si do programa ou do sistema de informações. Se resultar dano para a administração pública ou para o administrado, há um aumento da pena. Um aumento da pena. Olha essa questão aqui. O crime de modificação ou alteração não autorizada de sistema de informação
tem penas aumentadas se... Qual é o caso? Olha o que diz a letra E. Da modificação ou alteração resultar dano para a administração pública ou para o administrado. Gabarito letra E. O aumento da pena, ele só acontece se resultar dano. Ok? Se não resultar dano, tem pena. Tem pena e multa. Por causa do crime que foi a alteração do próprio sistema de informações, ok? Agora vamos estudar o estelionato, previsto no artigo 171, parágrafo 3º do Código Penal. 171, já ouviram falar isso? 171, fulano é 171, 171, 171. É uma referência ao estelionatário, né? A base legal é esse artigo 171 do parágrafo 3º do Código Penal, que diz o seguinte, que esse crime significa obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. A pena é reclusão de 1 a 5 anos e multa. E diz aqui o parágrafo 3º, a pena aumenta-se de um terço se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social, beneficência. Se o crime cometido causou prejuízo à entidade de direito público ou instituto de economia popular, assistência social ou beneficência, a pena é aumentada em um terço. Ok? Existe o sujeito ativo e o sujeito passivo nesse crime de estelionato. O sujeito ativo trata-se de um crime comum. Então, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo e praticar o crime de estelionato previdenciário. Pode ser qualquer pessoa, né? Qualquer indivíduo. O sujeito passivo desse crime é o Estado. Em especial, é o que nós estamos tratando, a Previdência Social. No entanto, a pessoa enganada ou prejudicada também pode ser sujeito passivo desse crime. Por quê? O que é que acontece aqui? Esse sujeito ativo, uma pessoa, ela pode enganar outra que inconsciente ou conscientemente do que está fazendo ali, né? Pode acontecer que a pessoa esteja consciente do que esteja acontecendo, mas pode acontecer que a pessoa seja uma pessoa ignorante. Imagina um analfabeto. Aí chega um terceiro, promete realizar ou conseguir a aposentadoria desse analfabeto, falsifica a documentação, forja toda a documentação e assim comete esse crime contra a Previdência. Então, ele prejudica a Previdência e prejudica a pessoa enganada, porque a pessoa ela não tinha leitura, conhecimento suficiente do que estava acontecendo. Ela de boa fé acreditou naquela pessoa e a ela entregou os documentos que ela pediu, né? Os documentos básicos. Ela desconhecia, diria assim, o que estava acontecendo por trás dos bastidores. É o que diz aí, é o que quer dizer aí essa questão do sujeito passivo. Veja, o crime de estelionato previdenciário, esse é o nome, a tipificação penal, é o ato de obter vantagem ilícita para si ou para outrem. Em prejuízo alheio, o prejuízo aqui
no nosso caso de estudo, a Previdência Social, induzindo ou mantendo alguém em erro, e mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Isso aqui é o conceito de estelionato, nós já vimos no início, né? Artigo 171. A pena para o crime de estelionato comum é de reclusão de 1 a 5 anos, como nós já vimos, e multa. No entanto, se o crime de estelionato contra a Previdência, tem um aumento de pena previsto no parágrafo 3º do artigo 171. Nós já vimos isso, né? Conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ, súmula 24. A súmula 24 diz que aplica-se ao crime de estelionato em que figure como vítima entidade autárquica da Previdência. A Previdência Social, o INSS, é uma autarquia, né? Aplica-se ao crime de estelionato em que figure como vítima a entidade autárquica da Previdência Social, a qualificadora do parágrafo 3º do artigo 171 do Código Penal. Nós vimos lá que, assim sendo, no estelionato previdenciário, as penas para o estelionato comum elas são aumentadas de 1/3 até a metade, se resultar em dano para a administração pública ou para o administrado. Ok? Nós já vimos isso anteriormente. Agora vejam, são basicamente duas as situações em que pode ocorrer o estelionato previdenciário. A primeira, o benefício é fraudulento na origem, ou seja, ele é criado com ardil, sem qualquer atendimento aos requisitos legais, ou seja, não existe nada, diria assim, obedecido ou dentro da legalidade. Essa conduta pode ser cometida tanto pelo próprio beneficiário quanto por alguém que viabiliza o benefício a um terceiro. Aqui na Previdência a gente chama de atravessador. É uma pessoa de fora, um terceiro, que vai lá até aquela pessoa beneficiária, se oferece para fazer o serviço e monta todo o processo de uma forma fraudulenta, sem atender aos requisitos legais. Aí diz aqui, temos no primeiro caso, por exemplo, a conduta de alguém que falsifica os documentos. Há uma falsificação de documentos para obter uma aposentadoria por invalidez. Isso é um exemplo, um primeiro caso. No segundo caso, nós podemos citar a conduta do funcionário do INSS, que normalmente, por meio de corrupção, ou seja, alguém oferece a ele algum valor, ou ele mesmo prevendo quanto vai sair, ele já estipula qual o percentual que ele vai ter ali. Então ele lança a mão de fraude para criar o benefício em favor de um cidadão que não se qualificaria para recebê-lo. Ou seja, o benefício é fraudulento na origem. Ele é todo criado, ele é uma fantasia, ele é uma ficção. Não existe nada que preencha, ou praticamente quase nada que preencha os requisitos legais para a concessão daquele benefício. Existe o segundo caso. Como é o segundo caso? No segundo caso, o benefício ele é devido, mas alguém utiliza o cartão previdenciário do beneficiário, e isso aqui é muito comum, após sua morte, para continuar a receber os valores. Isso é muito comum, né? No recebimento de pensão. A pessoa morre após o falecimento, né? A pessoa era aposentada, faleceu e alguém continua recebendo os valores após a morte. Atualmente tem se tornado um pouco mais difícil, porque quando alguém vai até o cartório
e tira a certidão de óbito, o cartório é responsável por informar, passar a informação para a Previdência. Então a Previdência notificada, ela suspende ou cessa aquele benefício assim que a informação chega. Mas há sempre uma morosidade entre essa informação prestada pelo cartório no tocante a esse trâmite. O cartório informa, mas leva um tempo para essa informação chegar aos sistemas da Previdência. E, entre mentes, nesse ínterim, alguém que tem um cartão vai lá no cashzinho e saca e tira os valores. Claro que, né, o INSS vai atrás, né? O INSS tem um setor que é responsável por ir atrás daqueles que tiraram os valores indevidos. Então diz aqui, trata-se da situação em que, apesar da morte do beneficiário, o INSS não é notificado ou não é notificado a tempo e continua a disponibilizar o benefício do que se aproveitam terceiros, normalmente familiares. Então são dois casos aí de estelionato previdenciário. O primeiro é o benefício, ele é uma ficção, é uma obra de ficção. E o segundo é em caso de morte do segurado, em que pessoas utilizando o cartão continuam tirando aquele valor após a morte do segurado. A devolução à Previdência da vantagem percebida ilicitamente antes do recebimento da denúncia não extingue a punibilidade do crime do estelionato. Veja que interessante aqui, ó. Isso é muito importante, hein? Presta atenção. Mesmo que o sujeito devolva, ele tirou o dinheiro. Tirou o dinheiro após a morte daquele segurado. Mesmo que ele devolva essa vantagem que ilicitamente ele tirou, antes de ser denunciado ou antes de ser notificado do fato, isso não vai extinguir a punibilidade. Ou seja, um processo vai ser aberto e tudo vai ser apurado dentro das normas estabelecidas pela legislação previdenciária. Então, se ligue nesse caso aí do estelionato, viu? Se o sujeito recebeu vantagem ilícita, mesmo antes da denúncia, mesmo antes que ele tenha sido descoberto, que o caso tenha sido descoberto, se ele vai e devolve à Previdência o valor que ele sacou, mesmo assim o processo vai ser aberto. Ele não vai ser, diria assim, perdoado. Não. O processo vai ser aberto, vai ser apurado. Ele devolve o dinheiro, mas houve um crime. Houve um crime. Então ele vai responder por aquele crime. Uma coisa é o crime, outra coisa é devolver o dinheiro. O saque do dinheiro indevido diria assim, é o objeto do crime. Ele devolvendo o dinheiro, com a devolução do dinheiro, ele não apagou o ato que ele cometeu. O ato que ele cometeu, ele vai responder por ele, para aprender a não fazer de novo, né? Vamos ver aqui a questão aqui, como o que é que a gente descobre aqui, né? O que é que a gente vamos ver o que é que nós entendemos, né? Em regra, as principais condutas perpetradas pelos agentes em face ao INSS para a obtenção de vantagem econômica são as seguintes: inserção de vínculos empregatícios falsos na CTPS ou informados por meio de sistema informatizado através da GFIP. Hoje nem existe o GFIP. Eu só quero lembrar você aqui que aqui não é uma questão de prova não, viu? Aqui é o assunto ainda, viu? Não é questão de prova não. A gente está vendo aqui A, B, C, D, E. Não. Aqui não é uma questão de prova. Aqui ainda é o assunto. Aqui diz que, em regra,
As principais condutas perpetradas pelos agentes em face ao INSS para obtenção de vantagem econômica são as seguintes: inserção de vínculos empregatícios falsos na carteira de trabalho da Previdência Social ou informados por meio do sistema GFIP. Esse sistema ele agora foi substituído pelo E-Social. Letra B diz: fornecimento de declaração de sindicato dos trabalhadores rurais e congêneres a pessoas que não laboram, ou seja, o sindicato dá a declaração a alguém que não é agricultor, que não trabalha ou que não se enquadra na categoria de segurado especial. Ou seja, essa declaração é uma declaração falsa. A letra C diz: falsificação de documentos pessoais. Aí são os documentos especiais RG, CPF, carteira e outros documentos com a finalidade de comprovar a atividade, geralmente atividade rural, né? E inclusive diz aqui, né, até o PPP, lembra do PPP? Perfil Profissiográfico Profissional. Letra D diz: recebimento do benefício após o óbito, foi o que nós vimos agora há pouco. E letra E diz: utilização de atestado médico falso, no caso para o benefício por incapacidade temporária. Vamos ver esse princípio aqui simulado lá no STJ, que é o princípio da insignificância, ligado a esse caso do estelionato. Diz assim: o princípio da insignificância tem origem no princípio da intervenção mínima, que significa que o direito penal só deve cuidar das situações graves, de modo que o juiz criminal só venha a ser acionado para solucionar fatos relevantes para a coletividade. O princípio da insignificância significa assim: a gente não vai ocupar o juiz com uma coisa insignificante, né, uma coisa boba. É por isso que o princípio da insignificância tem origem no princípio da intervenção mínima. Então o juiz criminal ele só vai ser acionado para solucionar fatos relevantes para a coletividade. Não vai se ocupar com coisas, né, diria assim, entre aspas, né, tolas. Em se tratando de crime de estelionato, cometido contra a administração, não se aplica o princípio da insignificância, pois a conduta ofende o patrimônio público. A moral administrativa e a fé pública possuem elevado grau de reprovabilidade. Inclusive, foi esse o entendimento da Banca CESP num concurso para analista judiciário do TRE da Bahia em 2017. A súmula do STJ diz: o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. O que você deve entender por isso? Significa que crimes contra a administração pública, eles são fatos relevantes para a coletividade. Por quê? Porque ofende o patrimônio público, a moral administrativa e a fé pública. E esses crimes eles possuem um grau elevado de reprovabilidade. Não é uma coisa qualquer, entendeu? Não é uma coisa qualquer. Então não se aplica o princípio da insignificância para esses crimes, por exemplo, o crime de estelionato cometido contra a administração pública. Aqui eu coloquei só os requisitos que o STF elenca para que se entenda o que significa esse princípio da insignificância. O princípio da insignificância tem até aqui para você entender aqui, rima, né? Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Um dos requisitos é reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Seria, assim, trocando em miúdos, o comportamento realizado ele não foi tão grave assim, né? É um reduzido grau de reprovabilidade, não foi tão grave assim.
O outro é a inexpressividade da lesão jurídica. Traduzindo em miúdos, a lesão não foi tão grave assim. Não foi tão grave assim a lesão. É coisinha besta. O outro requisito do princípio da insignificância é a mínima ofensividade da conduta. Traduzindo em miúdo, a conduta não foi tão grave assim. Não, é uma conduta besta, uma coisa tão simples. Né? Tão simples. Só roubou um celular para tomar uma cervejinha. Mas é isso aí. Mas... E o último diz assim: a ausência da periculosidade social da ação. Ou seja, aquele crime não foi tão perigoso assim para a sociedade. Foi uma coisa boba, uma bobagem. Então, esses são os requisitos do princípio da insignificância. Em resumo, ele quer dizer para nós que o ato, apesar de ilícito, ele foi um ato leve, não foi de gravidade, que possa dizer, nossa, que coisa absurda. Bom, estou traduzindo em miúdos para você entender o que é esse princípio. Agora veja aqui, ó. Extingue-se a punibilidade do delito de estelionato previdenciário se o agente devolver a vantagem ilícita recebida à Previdência Social antes do recebimento da denúncia. Isso aqui nós vimos que é errado, né? Se ele devolver, mesmo assim ele vai responder pelo crime que ele cometeu. Ok? Mais uma questão para a gente encerrar. Estamos encerrando os crimes contra a Previdência, ok? Em se tratando de crime de estelionato cometido contra a administração pública, não se aplica o princípio da insignificância, pois a conduta que ofende o patrimônio público, a moral administrativa e a fé pública possui elevado grau de reprovabilidade. A questão está corretíssima. Não se aplica o princípio da insignificância a crime de estelionato cometido contra a administração pública. Ok? Muito bem. Peço a Deus que a graça do Espírito Santo ilumine a mente de todos vocês e vocês possam aprender e assimilar tudo aquilo que vocês estão estudando. Vamos em frente. Nada de desânimo. Fé em Deus. A vitória é nossa.